Bom dia, Aline do canal Bourgogne, esse canal que fala de vinho, turismo e gastronomia. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos pedacinhos de terra aqui da Bourgogne. O que eu quero falar hoje é tirar algumas confusões que eu percebo nas trocas de e-mail com o cliente ou quando vocês mesmos estão aqui. A primeira delas, então, é a diferença entre Puligny Montrachet e Montrachet. Então, Puligny Montrachet e Montrachet é um nome famoso aí no mundo do branco, no mundo do Chardonnay. O que nós temos que entender é que aqui na Borgonha, vários vilarejinhos dão nome a grandes vinhos. Então, o primeiro exemplo que eu quero citar aqui é Puligny Montrachet. É muito comum, muitos de vocês, nas nossas trocas por WhatsApp, por e-mail, falar, eu quero tomar Montrachet, eu quero degustar Montrachet. Então, primeira coisa, Montrachet é um Grand Cru, né, que tem menos de 8 hectares, que está dentro do vilarejinho de Puligny Montrachet. Tá? Então, é um vinho que em geral não é degustado, não se coloca em degustação, porque é um vinho que tem um custo, um determinado custo. Você não vai encontrar Montrachet, né, de 100 euros, de 200 euros, é bem mais, tá? E muitas vezes, então, eu vejo a confusão, mas eu tomei um Montrachet que eu adorei. Aí eu falo, legal, né? E aí na discussão, quanto você pagou? Que é algo normal, porque o preço varia muito na Borgonha. Paguei 70 euros. Então, você não tomou um Montrachet, você provavelmente tomou ou um Puligny Montrachet ou um Puligny Montrachet Premier Cru. Mas quando vocês falam a palavra Montrachet, para mim, então, é um Grand Cru, tá? Significa isso como Grand Cru. Um outro exemplo que acontece mais ou menos a mesma coisa é com o Gevrey Chambertin. A diferença é que o Gevrey Chambertin só produz Pinot Noir e muitas vezes vocês me falam, tomei um Chambertin. Quando você fala, eu tomei um Chambertin, eu automaticamente entendo que você tomou um Grand Cru, que é um Grand Cru bem mais de 100, 200 euros. Então, existe uma diferença entre você tomar um Gevrey Chambertin, que vai ser ou um Village, ou um Gevrey Chambertin Premier Cru, mas se você fala, tomei um Chambertin, automaticamente, para mim, é um Grand Cru. Então, cuidado com a confusão, né? Porque até para vocês, quando vocês forem contratar uma degustação, quando vocês forem escolher no restaurante, Gevrey Chambertin é o vilarejo. Esse vilarejo tem 9 Grand Crus, entre eles, um desses Grand Crus, desses 9, é o Chambertin. Um outro exemplo também muito claro, que dá muita confusão, é a famosa Romanée-Conti. Então, vamos lá. O que é a Romanée-Conti? A Romanée-Conti é uma vinícola, tá? Ou seja, é um nome de um produtor, é um domaine, como nós falamos aqui na Borgonha, tá? Aqui na Borgonha eles vão falar chateau, aqui é um domaine, então domaine de la Romanée-Conti. E a vinícola Romanée-Conti, então, tem vários pedacinhos de terra espalhados, como é a Borgonha. Ou seja, a propriedade está no vilarejo de Vonne-Romanée, que é um vilarejinho. Então, a vinícola Romanée-Conti, o domaine dela Romanée-Conti está situado em Vonne-Romanée, no vilarejinho de Vonne-Romanée. Quem já esteve comigo já passou em frente, já tirou muita foto, já ouviu história, né? Então, então a vinícola Romanée-Conti tem pedacinhos de terra espalhados. Então, a vinícola também tem um pedacinho de terra, né, que são menos de 2 hectares, para ser mais exato, 1,88 hectares, que também chama Romanée-Conti e que é um monopólio. Então, quer dizer que esse lotezinho, esse climat, como nós falamos na Borgonha, que chama Romanée-Conti, pertence só à vinícola Romanée-Conti. Aí ela também tem um outro monopólio, ou seja, um outro pedacinho de terra que é só dela, que chama Latache. Então, Latache é aproximadamente 7 hectares, então é o Latache. Então, ou seja, não tem nenhum outro domínio, nenhuma outra propriedade que vai ter terra na Romanée-Conti e que vai ter terra na Latache, né? No Latache, na propriedade de terra Latache. Mas a vinícola Romanée-Conti, então ela também tem um pedaço de terra chamado Romanée-Conti, mas ela tem outros. Então, como eu falei, o Latache, mas ela tem um pedacinho de terra também no Romanée Saint-Vivant, só que o Romanée Saint-Vivant, por exemplo, não é um monopólio da vinícola Romanée-Conti. Então, um exemplo, né? Então pode ser que eu tenho 4 fileiras, a vinícola Romanée-Conti tem mais algumas fileiras, né? Tô falando em fileiras para ficar um pouco mais fácil, para descomplicar um pouquinho aí a Borgonha, porque é o meu objetivo. Então, a vinícola Romanée-Conti tem terra lá no Montrachet, justamente, no Montrachet, né? Então, eles têm um pouquinho de terra lá no Montrachet, não dá 1 hectare.
Então, assim, são essas coisas que nós temos que ficar atentos na Borgonha para saber o tipo de degustação que nós vamos fazer, para saber exatamente, para tentar abrir um pouquinho o horizonte, porque, por exemplo, muita gente fala, só quero o produtor Grand Cru. Aqui não é como o resto do mundo, não é o produtor que é Grand Cru. O produtor, se ele tiver terra, né, em pedaço de terra que é classificado Grand Cru, ele vai fazer Grand Cru. Se ele não tiver, ele não vai fazer. Embora eu parto do princípio que na Borgonha, né, eu acho que quando vocês estão aqui, a gente tem que partir do princípio de fazer uma imersão, de descobrir. Tem muitos produtores que não chegam no Brasil, ou às vezes tem produtores que chegam, mas não são todos os rótulos deles que chegam no Brasil. Então estejam, né, com a mente aberta, como eu brinco com os meus clientes, com o coração aberto, para degustar tudo aquilo que é proposto. É lógico que nós vamos degustar vinho Grand Cru, Premier Cru, né? Lógico que nós vamos. O meu trabalho, quem esteve comigo já sabe, realmente eu gosto de personalizar aquilo de acordo com o que vocês queiram, né? Embora nem todo produtor vai abrir para degustação, mas tem uma infinidade de coisas para degustar. Tem pedacinhos de terras fantástico, por exemplo, tem um que eu gosto muito, que está do lado da Romanée Conti, do lado, ou seja, do pedacinho de terra da Romanée Conti, que chama La Grande Rue, que também é um outro pedacinho de terra que é monopólio de uma outra vinícola. Tá? Então, vamos tomar cuidado. Se você quer abreviar, não quer falar tudo isso, Pouligny Montrachet, Gevrey Chambertin, então fale o primeiro nome. Fala Pouligny. Ah, tomei um Pouligny. Ah, então tá bom. Que Pouligny que você tomou? Um Premier Cru? Ou qual pedacinho de terra? Enfim, tomei um Gevrey. Porque se você usar o último nome, né? Se você falar um Chambertin, um Montrachet, para mim é Grand Cru, tá? E aí, a mesma coisa, que dá um pouco de ambiguidade, tomei um Romanée Conti. Então, você tomou o quê? Você tomou um vinho da vinícola Romanée Conti ou você tomou literalmente um pedacinho de terra Romanée Conti que pertence, então, aí à vinícola Romanée Conti, né? Então, são pequenos detalhes, mas que na Borgonha são importantes na hora de escolher um vinho, na hora de fazer uma compra, na hora de ver que tipo de degustação que a vinícola vai te propor, tá? Embora esses Grand Crus que eu tenho citado aqui, por exemplo, a Romanée Conti, não se degusta, e esses outros dois, pode acontecer sim, de ter em degustação, vai depender do tipo de degustação, tá? Então, fiquem atentos a esse tipo de detalhe, né? Para vocês realmente, para ajudar a viagem de vocês aqui e ajudar a imersão de vocês aqui na Borgonha. Bom, espero que tenha descomplicado um pouquinho. Eu vou fazer vários videozinhos ainda curtos, mas com essa proposta, tá? Espero que vocês tenham gostado e à très bientôt!